Olá, meus queridos! Hoje eu te trouxe mais uma poção do canal Palavra Terapêutica e vamos dar continuidade àquela série que eu te prometi que vai mudar a sua vida, a sua história. Pois é, nesta série, Descubra a sua verdadeira identidade. Você vai dar o início, o pontapé inicial para a construção da sua nova vida. Por essa razão, a importância de você realizar aquele exercício que eu deixei lá no vídeo passado, tem lá na descrição do vídeo, eu deixei um link na qual você terá acesso ao exercício onde você vai descobrir qual a sua identidade atual. Foi nesse exercício que eu levei um baita choque de realidade na minha vida, pois eu descobri que da grande maioria das vezes a minha vida ela estava em um ciclo vicioso, ou seja, eu estava repetindo padrões familiares. Pois é, isso acontece na grande maioria da vida das pessoas que está perdida, que não sabe exatamente quem é e o que vai fazer. Pois é, pois estamos nesse mundo para construirmos algo especial. Nós não estamos aqui fazendo hora extra na Terra, não, tá bem? Nós estamos aqui com um propósito de vida. E quando eu não descobri esse propósito de vida, eu vivia perdida. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha uma identidade, pois eu não conhecia a minha avó. Eu não conhecia a minha avó, ela veio a falecer antes do meu nascimento, mas assim, eu ouvi histórias sobre a personalidade dela. E era uma personalidade muito dura, ela era uma mulher muito dura com as palavras, ela não tinha sabedoria com as palavras, ela realmente não teve o discernimento de como conduzir. Pois a gente não tá aqui para julgar ninguém, não é mesmo? Porque se ela era dura com as palavras, se ela não soube conduzir a família dela, era muito agressiva, ela usava de termos muito pesados sobre sua família. E esse padrão, ele veio se repetindo na família da minha mãe e na família das minhas tias. As irmãs da minha mãe, ela vem carregando aí um fardo muito pesado. Assim, a gente vem de uma família na qual a separação, na qual os casamentos não deram certo, As minhas tias se separaram, as filhas das minhas tias se separaram. Na minha família, na família, o meu pai e minha mãe, eles não cometeram essa separação. Aliás, eles já se separaram sim, lá no início do seu casamento, quando meu irmão tinha ali em volta de uns 5 anos de idade, meu irmão mais velho. E depois eles reataram esse casamento, mas foi um casamento turbulento, porque a minha mãe adotou esse padrão familiar de não ter sabedoria, de não ter controle das suas emoções. A minha mãe vivia constantemente irada, irritada, ela não tinha paciência com os seus filhos. E assim, nisso tornava um ambiente muito hostil. Nosso lar realmente não tínhamos paz, porque ela não sabia administrar as suas emoções. Mas como Deus é misericordioso, Deus a resgatou, ela confessou a Cristo como seu Salvador e hoje ela é uma mulher convertida. Hoje ela tem o temperamento das suas palavras, não totalmente, porque somos seres humanos e erramos, mas ela controla. E esse padrão eu trouxe para o início da minha vida. Então, porque eu não tinha outro padrão de vida. Então, o único exemplo que eu tinha era o exemplo da minha mãe de como conduzir uma vida. Só que o interessante, quando eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16, 17, eu percebi que não estava nada certo. É tanto que eu saí de casa, se eu não me engano, com os meus 17 anos de idade, para começar uma vida, porque eu não sentia paz dentro do meu próprio lar. E eu era uma pessoa muito confusa por causa desses padrões, por causa dessas palavras, por causa de um lar disfuncional.
Pois é, quando a gente vem de um lar disfuncional, a gente acaba adquirindo padrões, porque a construção da nossa identidade, ela vem a partir da nossa infância até os 12 anos. Por isso, dependendo de onde você foi, de onde você cresceu, do ambiente que você cresceu, isso influenciou sim nas suas escolhas, naquilo que você está construindo hoje. Eu sofri bastante quando eu tive que descrever lá nessa atividade como que eu agia com as minhas emoções. E eu descobri que de tudo que aconteceu na minha vida, desde o início, desde as minhas escolhas adultas para os meus relacionamentos, até aquele dia, a única culpada fui eu. Porque eu estava repetindo padrões transgeracionais da minha família. Eu estava repetindo maldições lançadas sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu me casei muito nova, aos 18 anos, tive meu filho aos 19 anos. O meu primeiro casamento não deu certo. Tive que dar continuidade à minha vida, a cuidar dele com toda a minha força e com tudo aquilo, com toda a bagagem que eu tinha. No início não foi muito fácil, porque mesmo eu sendo uma pessoa mais calma, mais retraída, muito calada, uma pessoa bem passiva, eu sempre fui uma pessoa bem passiva porque eu puxei o meu pai. Meu pai é uma pessoa muito calma, muito passiva, ele quase não fala. Quem é muito explosiva é minha mãe. Minha mãe é quem tomava conta de toda a situação. Então, eu puxei um pouco aos traços hereditários do meu pai. E por conta disso, eu basicamente, por não ter aquela personalidade da minha mãe, meio que eu não cometi os mesmos erros. Em alguns momentos ou outros, eu cometia os mesmos padrões da minha família, né, da minha mãe, em criação ao meu filho. Mas eu tinha sempre dentro de mim que eu não queria que o meu filho passasse por tudo aquilo que eu passei. No entanto, eu entrei no segundo relacionamento, foi uma escolha totalmente errada. Depois eu conto para vocês como foi esse meu segundo relacionamento, por conta de dependências emocionais, por conta de como foi a minha criação. Então eu trouxe isso para a minha vida, certo? Então o que eu quero falar para vocês é aquilo, que para tudo na vida, o primeiro princípio é você identificar quem é você atualmente. Isso mesmo, como que está a sua vida, como que está as suas emoções. Por isso não deixa de fazer essa atividade. Ela está lá no primeiro vídeo, na descrição do canal, tá bom? Faz essa atividade e nós vamos dar continuidade à palavra terapêutica de hoje, que ela vem poderosamente para transformar a sua vida. E hoje eu quero falar para vocês sobre o poder da iniquidade e mostrar para vocês que a iniquidade, ela também é transgeracional. Você não sabe como é importante você ter a clareza e o discernimento de que a iniquidade dos seus antepassados, ela está influenciando a sua vida hoje. Quando a gente fala de iniquidade, a gente está falando dos nossos atos, de como está a nossa vida, as nossas ações. A iniquidade, ela é o ato de ser mal, injusto e perverso. Essa pessoa, ela transgride as leis normais, morais e ética, pela qual não tem nenhum tipo de remorso. Portanto, a iniquidade, ela é trazida para a nossa vida de forma transgeracional. Isso mesmo, a gente herda dos nossos parentes, dos nossos ancestrais, do nosso pai, dos nossos avós, essa questão da iniquidade. E isso precisa ser rompido da sua vida, porque quando você tem o conhecimento de que todos os seus atos e ações, ela foi trazida para a sua vida de forma transgeracional e na qual você só está repetindo esse ciclo, é de suma importância que você faça essa confissão.
Olha só o que a palavra de Neemias, lá no capítulo 9, 2, fala sobre essa questão da iniquidade. Quando Neemias ele relata sobre a iniquidade, ele passou por um processo de cumprimento de propósito, que foi a construção dos muros. Pois é, quando eles estavam escravos, eles voltaram para Israel e encontraram Israel nas ruínas. Então, Neemias teve como propósito ali reunir do seu talento de gestor a construção daqueles muros. Então, Neemias cumpriu o seu propósito, só que depois do cumprimento do propósito, houve ali uma grande festa. E nesta festa, lá no final da sua festa, lá no capítulo 9, versículo 2, olha só o que diz a palavra de Neemias. Abra aí a sua Bíblia e vá lá em Neemias, capítulo 9, versículo 2, e acompanha comigo só. Olha só o que Neemias relatou neste livro. A confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros e levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e maldades dos seus antepassados. Quando Neemias fala aqui que eles confessaram, minha caneta explodiu. Quando Neemias fala aqui que eles confessaram os seus pecados, tá aqui 2, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, Neemias aqui está relatando que ele tinha o discernimento de que as nossas iniquidades, elas sim são transgeracionais. Portanto, meus queridos, é de suma importância que você tenha esse conhecimento, esse discernimento, para que possamos confessar. A gente tem que entregar nos pés da cruz toda a iniquidade, porque a iniquidade, ela é a raiz dos nossos pecados. É isso mesmo, por conta da iniquidade, por conta daquilo que está dentro da gente, é que façamos tudo de ruim que a gente está fazendo. O apóstolo, eu acho muito interessante, eu falo muito sobre isso, que o apóstolo Paulo, em seu livro, ele fala que o bem que a gente quer fazer, esse não faz, mas o mal, esse sim, a gente acaba cometendo. Isso por causa da iniquidade que está dentro da gente. Mas isso vai cair por terra hoje, porque eu quero que você faça uma oração de confissão das suas iniquidades e dos seus pecados. Derrama na cruz todo esse peso, tudo isso que está te acusando dia e noite, os pecados que estão te acusando. Porque a partir do momento que você confessa e que você entrega na cruz tudo isso, toda essa construção das suas emoções, do que você cometia, a partir de hoje você confessando e pedindo sabedoria a Deus, essa história vai mudar, porque ela precisa mudar. Você precisa aprender a ter o domínio sobre as suas emoções, para que a gente cesse de uma vez essa questão dos pecados por consequência da iniquidade. Portanto, eu quero que você faça essa oração comigo. Fecha os seus olhos e repete comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez eu te peço perdão. A minha alma se encontra-se humilhada, Jesus, e envergonhada por causa do meu pecado. Eu tenho a consciência e a culpa, Jesus. Eu carrego essa consciência e essa culpa de noite e de dia, pois eu não encontro paz, meu Deus. As minhas transgressões têm sido o pão de cada dia.
Não posso culpar ninguém por isso, Senhor, pois o único culpado sou eu. Eu sou o único culpado, Senhor, da iniquidade que havia dentro de mim. Por isso, Senhor Deus, perdoa. Eu lanço sobre os seus pés, Jesus, todo o pecado e toda a iniquidade que eu carreguei dos meus antepassados até hoje. Me perdoa, Jesus, lava-me completamente da minha iniquidade no sangue do teu filho Jesus. E restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Cria em mim, Senhor, um coração puro e remido em teu espírito inabalável. É o que eu te peço hoje e para todo sempre. Amém. Então, se for possível, volte um pouco esse vídeo, repete essa oração, confessa os seus pecados, a sua iniquidade, ela precisa ser confessada, porque a partir de hoje iniciou-se o seu processo de cura. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, manda para alguém conhecido, porque só assim o programa do YouTube reconhece que é um vídeo relevante e esse vídeo pode salvar a vida de muitos que estão se sentindo culpados por não saber administrar suas emoções, por estar carregando muito ódio, muito rancor, muitas palavras malditas, mas a pessoa olhando para si, identificando o seu eu e lançando isso nos pés da cruz, você já foi perdoado. Obrigado, meus amados. Não esquece de se inscrever neste canal.